pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e vou fazer uma leitura para você que está buscando uma resposta espiritual, uma resposta do seu eu superior, uma resposta, enfim, da espiritualidade, de Deus, dos anjos, né? Você que estava buscando um sinal de conexão, e não é para o signo hoje que eu estou fazendo, somente para Touro. Estou fazendo ela aberta. Esse vídeo é para quem precisa, né? Aonde ele chegar, tem alguma coisa aqui nesse vídeo para você, tá? Então vamos lá. Já vou pedir seu like como energia de troca. Você que não é inscrito, se a sua energia ressoar com a minha, te convido a se inscrever para ajudar a nossa egrégora aqui do canal a continuar crescendo. Agora se conecta aí, respira bem fundo. Se conecta com o seu eu superior para receber a mensagem que você tanto precisa. Alinhe sua vida. O que não está alinhado ou precisa de mudança. É como se você fosse uma pessoa que nesse momento está todo fragmentado, fragmentada. Pessoas entraram na sua vida, pessoas saíram, e pessoas entraram e pessoas saíram. E você foi se perdendo de si mesmo, de si mesma. Você, ao invés de fazer o processo de conexão, passar às vezes que fosse 3 meses, 6 meses, 1 ano que fosse, tirado para você, para se nutrir, para se cuidar, para se olhar. Mas talvez você estava tão preocupado em pertencer, em querer ter um relacionamento a todo custo, em provar para o seu ex, para sua ex, que você não ia ficar sozinho, sozinha, porque você não aceitava que ele ou ela saiu e já tinha entrado numa relação, e nisso você foi se perdendo. Algumas pessoas aqui que se perderam porque queriam fazer às vezes uma faculdade, só que os pais pagaram outra faculdade, você queria ser o exemplo em casa, foi comparado com os irmãos, com os parentes, com os primos, com as primas, você ou foi na onda do irmão mais velho ou da irmã mais velha e acabou seguindo pelo mesmo caminho e você acabou se perdendo. Acabou se perdendo de si mesmo. Pessoas que estão com a casa totalmente bagunçada, que tem vergonha de deixar alguém ir visitar. Tá na hora de você começar a limpar o seu lar. Tá na hora de você começar a limpar o espelho, literalmente, que você usa. Você que não gosta de se olhar no espelho, tá na hora de começar a se olhar e se abençoar. Seus caquinhos foram ficando pelo chão e você precisa recuperar os seus cacos. Despertamento, atualização energética, uma nova forma de ser, integração. Ai, ai. Tá vendo que aqui, né, ele tem esse vidro aparentemente quebrado aqui, porque tá falando de luz e sombra, né, pessoa que ela se enxerga na Bíblia, em Coríntios, acho que 13:13, né, 1 Coríntios 13:13, fala que agora, nos versículos lá no texto que está falando sobre o amor, aquele que, mas agora, pois agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Começa lá falando sobre, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Aí fala lá do sino que bate, que, enfim, vai falando algumas coisas assim, e ele vai repetindo, né, que sem amor ele nada seria. E esses fragmentos, esse espelho, tem uma parte nesse mesmo texto de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que ele fala, pois agora vemos em parte, mas quando estivermos face a face, veremos por inteiro. Entende? O quanto é profundo? Leiam depois, tá? Para quem é isso aqui, leia, pega mais de uma Bíblia, procura na internet, procura versões. Se você conseguir achar a versão original do hebraico, nela transferida, porque quanto mais puro tiver ali, você pode
ler e ir trabalhando isso em você. Quanto mais puro tiver a tradução, melhor será. Mas se você só tiver uma Bíblia, pega a que você tem mesmo, tá? Pega a Bíblia que você tem e estude 1 Coríntios 13 até você entender. Se tiver que pegar um dicionário para você entender o que isso quer significar para você. Porque a gente está falando de um amor que transcende, a gente está falando da tua conexão com o teu eu superior, com o teu eu verdadeiro, com a tua própria essência, com Deus, com a fonte. Despertamento, atualização energética, limpeza, uma nova forma de ser, integração. Inteiro, se integrar, parar de se ver, de espelhar nos outros e se perder. Ou de deixar que os outros façam projeção em você e você se perca. E Pleiades, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. Quanto mais você se cura, mais você... Pensa assim, gente, quem estuda a barra de Axis aí vai entender. Se você está buscando alguma coisa para fazer de terapia e tiver condições para você fazer a formação, estude sobre barra de Axis. Porque é uma ferramenta, inclusive eu vou deixar um canal aqui abaixo para vocês, do Oz, que ela é professora de barra de Axis e ela compartilha histórias. Que vocês precisam entender que a nossa consciência está ligada à fonte, né? Nós fazemos parte do todo. Nós não temos a deidade de Deus, digamos assim, mas nós somos centelhas divinas. Então, eu, Thalitinha aqui, tenho a minha bolha, o meu mundo. Tudo que vier para o meu campo, tá? Todas as informações vibracionais que vierem para o meu campo, porque estão ressoando aqui. Sejam as conscientes, que eu estou criando conscientemente, quanto as inconscientes, que pode ter coisa de vida passada, de trauma da infância e por aí vai. Quanto algumas coisas que estão... tem o inconsciente e o subconsciente, coisas assim que eu tive o conhecimento, mas eu ainda não internalizei, eu ainda não consegui fazer integração, tá em fase de transição, coisas que eu sei que tá ali meio que debaixo do tapete, mas que eu ainda tô fazendo vista grossa, mas eu sei que tá ali, diferente daquelas que são inconscientes, que realmente a gente não tá cego totalmente para aquilo, né, e fica se questionando, mas da onde isso, e não consegue entender ou interpretar. Dito isso, a barra de Axis é uma ferramenta que é o que a gente trabalha, é mais ou menos o mesmo conceito de psicoterapia, da psicoterapia, que a gente trabalha de luz e sombra, mas, né, ou você faz uma formação, né, que eu acho que não é o caso, você tá aqui assistindo o vídeo Tarô, eu acredito que você não quer fazer uma formação de terapeuta, enfim, de psicologia e tudo mais, ou de psicanálise. Então, a barra de Axis talvez fosse uma boa para você, porque trabalha justamente essa visão mais ampla do macro, de entender que tudo que vem até você espelha sua luz e sua sombra. Então, tudo é informação, tudo são ondas de ressonância, tá? Tudo é energia. Então, essas energias, em formas de informação, estão chegando. E aí existe a interpretação do que acontece, tá? Do que está havendo. Então aqui, nessa questão aqui das Pleiades, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. A barra de Axis, ela fala que quando uma pessoa, ela se cura, quanto mais ela se integra, a volta dela, ou em torno do campo dela, 300 e... lembra que são 300 pessoas, 365 mil, sei lá, alguma coisa assim, ou 300 mil pessoas, enfim, são transformadas também. É alguma coisa, eu não lembro quantas pessoas são, eu sei que 300 alguma coisa. Agora eu não lembro se é 1000, se são 300 pessoas, mas é um campo onde, por exemplo, eu estou me transformando aqui. Então meus vizinhos pegam o meu campo, de alguma forma, conforme eu passo por aqui, ou as pessoas que eu interajo, por exemplo, aqui no caso vocês que me assistem, então se vocês estão aqui me assistindo, gostando de mim ou não, alguma informação aqui tem para você, seja para cutucar o ego de quem está no ego, seja para ressoar com a essência de alguém que realmente consegue ver a mensagem como luz, entende? Então, de qualquer forma, tá? Nada chega até nós se não tiver alguma coisa com o nosso campo. Aí o nosso julgamento, se aquilo é bom ou não, é outros 500,
tá? A forma com que a gente interpreta. Mas se chegou até a gente é porque a gente precisava daquilo, a resposta de algo, ou porque a gente manifestou aquilo, de alguma forma está no nosso campo, entende? E a gente atraiu aquilo como um imã. E aqui está falando que vocês, conforme se curam, vocês elevam a energia da humanidade, entende? Vocês têm essa missão, né? Quanto mais vocês se curam. Então, se a pergunta é se você está no caminho certo, sim, o caminho de luz e sombra, de integração da psicanálise, enfim, de ganhar essa consciência, de trabalhar a lei da atração, ou aqui, né, a barra de Axis para quem puder fazer, ou você que já é um terapeuta de barra de Axis, continue nesse caminho. Para você que faz ressonância harmônica, Hélio Couto, continua. Thalita, você faz? Não, gente, eu estudei alguns vídeos dele, tá? Mas só antes que perguntem, né? Mas vai lá estudar também os vídeos para você entender algumas questões de consciência. Para você que chegou aqui, tá crua, não entendeu nada do que foi falado aqui. Tatu, chegou a hora de você parar de se esconder, de sair da defensiva. Toda vez que alguém chega perto de você ou que alguém fala alguma coisa pra você que você se sente ofendido, às vezes você nem se ofendeu com aquilo, mas você prefere se fechar no seu mundinho, prefere se fechar na sua bolha. E tá na hora de você parar de ficar se protegendo o tempo todo. Tá na hora de você se posicionar. Carta 28, somado vai dar 10. Tá na hora de finalizar o ciclo. De você ser o seu próprio império, o seu próprio castelo. Tá na hora de você... E 10 somado 1, energia. Que vai dar do arcano maior, que é do mago. Só que aqui nesse contexto 1, né, se a gente pegar pela numerologia, a gente tá falando da pessoa que ela é iniciada. Então, iniciada espiritualmente, sabe? Você tem o poder e a autorização para ser um co-criador com Deus, para manifestar algo aqui na Terra. Só que você vai precisar sair desse lugar de defensiva, tá acabando a bateria, tá vendo? Você vai ter que recuperar suas energias, meu povo, e recuperar a sua energia e ir adiante, sabe? Se você estiver atenta, igual aqui, eu já vi ali que acabou, apitou, já coloquei o carregador, eu não vou parar. É sobre não parar. Eu não vou pausar o vídeo porque eu tive que botar o carregador para ter que começar tudo de novo, ou enfim, ou depois ter que cortar ou qualquer coisa do tipo. Você também não pode mais parar. Você não pode parar para ficar esperando os outros. Você não pode parar a sua vida porque botou outras pessoas no pedestal, ou não pode parar, você tem uma missão aqui. Você tem noção do tamanho da missão que você tem? Você tem uma missão gigantesca espiritual. Primeiro, para com você, porque a salvação é para sua alma. Segundo, porque através da tua salvação, você inspira outras pessoas, você se torna como se fosse o exemplo de Jesus, entende? Então tá na hora de você parar de se proteger e se posicionar. Tem gente que, às vezes você não quer falar, você tem um dom de pregar, seja lá o que for. Eu não tô falando de um contexto espiritual de pregar da igreja, tá? Não é bem isso. Mas às vezes você tem o dom de vir aqui pra internet, falar de expansão de consciência, enfim, ou de fazer um curso seja lá o que for. Às vezes tem gente que é canalizador ou que é profeta de alguma forma, né? Porque canalizou, enxerga além do que os olhos podem ver. E você poderia ir falar, ser um mensageiro que poderia ajudar as pessoas. Quantas vezes você talvez não sentiu vontade de dar um bom dia pra alguém e teve vergonha, de puxar assunto com alguém dentro do ônibus, do metrô, e não puxa porque não tem coragem, ou alguém passou por você e você sentiu que você tinha que falar alguma coisa para uma pessoa específica, não teve coragem. E aí você não cumpre a sua missão, você entende? Então aqui você tem que parar de ficar nessa energia de autodefesa. Tá na hora ou de você soltar essas pessoas e entender que elas só estão projetando a dor delas em você. Não ter medo de pertencer. Aqui na verdade não é medo de pertencer. Eu vejo que vocês se encolheram realmente. A energia que eu sinto aqui. Vocês estão sempre na defensiva, do tipo, não é uma pessoa aqui que ataca, que fica. Você não nem combate, entende?
Tem outro versículo agora que veio, que eu falei a palavra combate, combatei o bom combate. Um guerreiro não foge à luta, e você tá fugindo, guerreiro, guerreira. Identidade. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se preencha, se nutra da fonte criadora, porque você precisa o quê? Sair do ninho, parar de se defender dos outros e aqui, ó, se abrir, exalar a tua essência. A gente tem um círculo, o círculo está completo. E urso, carta número 5, que se a gente pode representar aqui também pelo arcano número 5, que é o arcano... Aqui o louco, né? Que aqui seria o louco porque é o arcano 0, não tem número. Então aqui a completude, a essência. O 5 aqui, que é o animal de poder, fala de... Em alguns aspectos pode falar de ciúmes ou coisa assim, mas como o contexto aqui tá indo mais para um lado espiritual, a gente tá falando de vocês deixando de ser um tatuzinho para se tornar a fera feroz. Só que o urso vai falar de acolhimento, também representa quase como se fosse a carta da Imperatriz, mas aqui número 5 vai falar de bases sólidas, de bases concretas, que seria o arcano do Papa, né? Então, contexto material, então financeiro, espiritual, você como um líder, mentor, mestre, ou sendo mentorado, né, fazendo um curso, como o casamento, enfim. Mas você casado com a tua espiritualidade, sabe? Você linkado à sua espiritualidade. Então o urso vai trazer para vocês aqui esse lugar de proteção, né? Claro que o urso, num contexto negativo, vai falar de ciúmes, de ego também, vai falar de controle, de querer controlar os outros, porque é uma energia mais feroz, um ataque. Mas aqui tá falando para você lutar, entende? Lutar e defender. O urso, ele é extremamente amoroso para com os seus ali, né? Com os ursinhos. Então, a mãe ursa, a mamãe ursa, ela defende os seus filhotes. E aqui você vai ter que se defender num sentido positivo. É sair do lugar ali de vítima e de defesa, de se esconder, porque o tatuzinho, ele se esconde na casquinha, né? Ele faz a bolinha. E aqui tá falando, meu filho, levanta que tu é um urso, uma ursona, e vai em busca aqui do que é teu, tá? De manifestar aquilo que é teu. Mas que nós temos para quem precisa ouvir essa mensagem. Projeções, ó, a carta do espelho de novo. Projeção, aí entra aqui, ó, na defensiva, né? Só que aqui, na verdade, você se esconde. Projeções, aqui tá falando para você parar de projetar nos outros e olhar no seu próprio espelho. Integrar e ir em busca dos seus sonhos. O 7 de copas fala de escolhas. Escolher com a alma e não com a essência, né? E não mais no ego. Lembra que eu falei no começo de pessoas que se relacionam e nem sabem o porquê se relacionam, né? Saem de um relacionamento e já querem emendar outro, não se deram nenhum tempo de se curar, de se nutrir, de realmente... Gente, aquela frase do se você não sabe, que é da Alice, né? O gato fala pra Alice, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Relacionamento é a mesma coisa. Se você não sabe os seus critérios para um relacionamento, qualquer homem ou qualquer mulher vai servir. E aí, de tanto você se relacionar com gente, me perdoe a palavra, com gente bosta, que só te maltrata, que não tem nada a ver com você, você começa a achar que toda pessoa é ruim. Mas não é que a pessoa é ruim, é que a pessoa não é compatível com você. Entende? E aí você continua atraindo pessoas imaturas, se relaciona com pessoas imaturas e aquilo vai te machucando cada vez mais, você vai ficando fechado, ferido, ou você acha que você também vai ficando igual àquela pessoa, já que somos a média das pessoas com quem a gente mais convive. Então a falta de critério faz você entrar em relações que não são boas e depois você tá perdido de você. Porque quanto mais você se relaciona com as pessoas erradas, mais perdido de você mesmo, de você mesma você fica, porque vai ficando fragmentos teu pelos lugares, né, e fragmentos dos outros em você e os machucados. Aí imagina, você não deu tempo nem de curar uma cicatriz, né, fazer uma cicatriz ali.
Aí você já tem várias cicatrizes todas abertas. Cicatrizes não, né? Feridas abertas. Então tá na hora de primeiro você se nutrir, sabe? Você se defender. Não deixar, assim, esse grande urso aqui tá falando assim pra você, para de deixar chegar perto de você gente ruim, gente que não quer nada com nada, sabe? Se valoriza. Não deixa mais chegar gente que não tem nada a ver com o teu propósito, com a tua missão. Eu não sinto que vocês estão atrasados, porque nada nesse mundo, né? Tudo está certo, tudo acontece como tinha que ser. Mas é como se assim, você estivesse meio que adiando o processo que você já podia ter aprendido, sabe? Lá, solitude, momento de encontrar a sua luz e encontrar o mestre em você, assim como se conectar com o seu eu superior. É um momento de reflexão, é um momento de cura. O 9 vai falar da finalização também de ciclo. Só que o ciclo no campo espiritual, né, ele faz o fechamento de um ciclo, aí depois começa o 10, né, na numerologia, que é 1 e o 0 e tal. Então aqui a gente tem vocês nesse momento sendo alinhados para a verdadeira identidade, tanto energética, em questão né, das camadas do DNA, quanto descobrir o que é em essência e exalar, ser você sem medo, sem dúvida, sem se preocupar com o que os outros realmente vão falar ou pensam a seu respeito, sabe? É você realmente conseguindo ser mais você. E 9 de copas. Esse 9 de copas não tá negativo aqui, por mais que tá escrito preguiça, tá tipo assim, ai, preguiça de gente chata, sabe? Você vai estar tão bem com você mesmo que assim, para te tirar desse bem-estar do teu conforto, aqui não é zona de conforto, é do teu conforto, da tua paz, da tua alegria, essa pessoa ela vai ter que chamar muito a sua atenção, sabe? É como se você estivesse indo para um lugar onde nada nem ninguém vai conseguir tirar a sua paz, tirar a sua alegria. Porque hoje talvez você seja a pessoa que se buzinarem ou se fizerem um barulho, você perde a sua paz, acaba com o seu dia. Às vezes, sei lá, você acordou com um barulho, acordou com chuva, o tempo ficou cinza, isso destrói o teu dia. Isso não vai. Pequenas coisas não vão mais tirar a sua paz e a sua alegria. E para alguém, algum relacionamento, alguma pessoa entrar na sua vida, tanto no campo de amizades, seja onde for aqui, para se aproximar da tua intimidade, essas pessoas elas vão ter que provar que merecem, porque você não vai mais dar tanta abertura. Você pode até ter vários colegas, mas você pôs os seus limites e você não vai mais abrir a tua intimidade para qualquer pessoa vir e surrupiar aquilo que é seu. E a gente tem aqui, ó, 9-9, né? O eremita com 9 de copas. 9-9, que somado dá 18, que somado dá 9 de novo. Então a gente tá falando de você realmente finalizando nesse momento da vida, ou sendo pedido para finalizar, o último grau de quem é você em essência. Você entende? Eu não tô falando das outras áreas da vida. A gente tá falando de você finalizar a tua maturidade, um nível de maturidade que você nunca atingiu, de conexão com o seu eu superior ou com a espiritualidade. Talvez você penou muito aqui desde os seus 9 anos, 8, 9, 10, 15, para alguns 7, e é um chamado que você já tem já faz tempo, só que parece que tudo conspirou, ou tudo que vinha até você virava parecia uma névoa, você não entendia, e até as pessoas que chegavam perto de você, que queriam te ajudar a se desenvolver espiritualmente, a sua mediunidade, ou te ajudar psicologicamente falando, parecia que as pessoas estavam pior do que você ficava mais perdido com as pessoas,
Porque o quê? Você estava atraindo as sombras ali, né? E até as pessoas que eram para te ajudar projetavam coisas em você e não conseguiam fazer a transferência limpa da consciência para você. Então aqui, ó, para te tirar da sua alegria, sabe? Daquilo que você está conquistando internamente e espiritualmente, assim, para te tirar, não te tira mais, entende? Não vai mais te tirar do sério aqui, enfim. Você não vai fazer mais movimentos que não sejam amorosos, né? E de compaixão e de luz. E para entrar na sua vida, porque daí aqui é como se você fechou o canal de filtro. Não vai mais chegar a pessoa que passa pelo seu, aliás, que não tem filtro. Como é que eu vou explicar isso, né? Calma. É que eu tô raciocinando aqui, eu tô entendendo o que eu tô falando. Pessoas que a gente não tem filtro, por exemplo, pai, mãe, irmãs, melhores amigos, o relacionamento, aquelas pessoas nos falam, como não tem o filtro, a gente não faz o pré-julgamento, já entra, né? Já falou alguma coisa que a gente não gostou, já ofende, tá? Mesmo que aquela pessoa queira o melhor pra gente. Agora, pessoas, um estranho que a gente nem conhece, se fala uma besteira, alguma coisa, não ofende, né? Bom, pelo menos em média das pessoas não ofende, né? Nem dá bola, nem liga. Então é isso. Aqui, ó, não vai mais passar, entende? Por isso que você vai estar tão bem com você, com a tua espiritualidade, que para você abrir a tua intimidade a esse ponto de não existir filtro, você vai selecionar muito bem as pessoas, entendeu? Com quem você vai brindar e comemorar para sentar aqui nesse sofá com você, entendeu? Gente, muito bom. Tá acabando. Tá acabando o tempo de sofrimento. Se abra, se permita. Castelo, é tempo de cura, não de guerra. Espada, faça a mudança. Confiança, vem com o tempo e a prática. Banquete, diminua o ritmo e celebre a si mesma ou a si mesmo. Vai ficar tudo bem. E pena, pense antes de julgar. Pense antes de julgar. Às vezes pode ser isso também, né? Você julgou tanto alguma questão e que aquilo voltou para você e você não percebeu, né? Tava fazendo muito espelhamento. Aqui, eu acredito muito que isso aqui é pra algum relacionamento aqui. Que magoou, que machucou. E agora é tempo de você se curar. É tempo de você deixar ir aquilo que não te serve mais. Algumas pessoas aqui que precisam fazer 30 dias de detox, você que está passando por um luto de um relacionamento ou alguma situação que te machucou muito, faça 30 dias de detox emocional ou um propósito de 30 dias de algum propósito espiritual. Mudanças que você precisa fazer, o que é que você precisa cortar da sua vida. Fazer um divórcio energético, oração de Arcanjo Miguel. O que é que você precisa? Será que talvez até o jeito que você se veste aqui, porque ela tá se olhando no espelho, né? Tá muito forte espelho aqui. Faça um propósito com o espelho. Faça um propósito com o espelho. Aqui é como se algumas pessoas se vestem de uma forma que copiaram uma outra pessoa, ou se basearam o seu estilo numa outra pessoa, mas hoje você já não se reconhece mais nesse estilo. Talvez a cor de cabelo, o corte de cabelo. Aqui tem alguma coisa. Quem ganhou um colar de uma pessoa, ganhou um colar.
Não é pra quem ganhou de pai e mãe, tá? Você ganhou de alguém esse colar. Pedra vermelha no colar. Se foi pedra vermelha. Ou você leva em algum lugar espiritual para orar, consagrar, ou se você sabe que foi de uma pessoa mal intencionada, enfim, que você não conversa mais hoje, ou que as coisas começaram a desandar depois que você ganhou, se livra disso. Mas primeiro você precisa fazer uma limpeza dessa energia, ou leva em algum lugar para orar nisso, tá? Não tenta impor a tua verdade para o mundo. Você não precisa impor a sua verdade. Não é sobre impor, é sobre colocar os seus limites. Observar aquilo que são valores e princípios, aquilo que é negociável e o que não é negociável para você, e critérios. Você precisa ser uma pessoa mais criteriosa. Você precisa, para poder confiar nas suas escolhas. E isso você vai aprender aqui com o tempo. Tá? Não se esconda mais igual a carta do tatu. Você vai voltar a confiar. Tem gente que quer mudar da cidade ou até mudou de cidade porque não conseguia mais lidar com as pessoas ao redor, porque estava com vergonha ou por causa das acusações. Mas você fugiu sem tratar o que precisava ter tratado. Essa tua mudança, na verdade, foi uma fuga para não ter que lidar com questões que precisavam ser resolvidas. Gente, tem uma série, ela é bem infantil, tá? Mas ela tem um contexto bem legalzinho que fala sobre isso aqui. A pessoa que ela foge de uma situação para não ter que lidar consigo mesmo, consigo mesma. É uma série brasileira, tá na Netflix, da Maísa, De Volta aos 15, tá? De Volta aos 15. São 3 temporadas, acho que tem 6 episódios cada temporada. E ela fica voltando no tempo para tentar resolver a vida dos outros lá, porque ela tá fugindo da própria vida. E aqui tá na hora de você resolver a sua própria vida, sentar no seu trono e se contemplar um pouco, se trabalhar, se lapidar, se nutrir, tá? Vou pegar um arcanjo para vocês. Já virou aqui, eu vou aceitar. Arcanjo Sandalfon, presente de Deus. Nós, anjos, trazemos presentes de seu Criador. Abra seus braços para os receber. Acenda uma vela amarela, uma vela. Eu vou dar cores aqui, mas você acende o que você sente no seu coração aí, tá? Menos preta, por favor. Quem tiver vela rosa pode acender uma vela rosa. Quem tiver vela amarela ou dourada, ou uma vela branca para o arcanjo Sandalfon. Você escreve o seu nome todo na vela e coloca: eu recebo os presentes de Deus. E aí entrega, né? Pede para o arcanjo Sandalfon. Depois pesquisa sobre ele, tá? Para te auxiliar, que ele tá vindo trazer o presente para você. Daí você acende para ele, escreve seu nome completo e eu recebo os presentes de Deus, tá? Para finalizar, meu povo lindo, belo e maravilhoso, a leitura de vocês. Reconheça o caminho já percorrido e agradeça por ele. E perceba os saltos de consciência que teve e ainda terá. Acho tão legal, né? Eu já falei pra vocês que esse livrinho é consagrado. Inclusive o canal que eu vou colocar aqui abaixo pra vocês, do Oz, eu esqueci o nome da moça. Eu já compartilhei esse canal aqui com vocês um tempo atrás. Vai fazer mais ou menos 1 ano e meio, talvez, que eu tenha compartilhado, 1 ano. E que foi bem num vídeo também que eu tava falando de barra de axis. E
E ela fala muito sobre isso, saltos de consciência. Mas enfim. Você superou muitas coisas e ainda está aprendendo muito. Sobreviveu a inúmeras tempestades e isso o chamou para uma reforma íntima. O que a cada dia molda a sua melhor versão. Dê-se os créditos por ter chegado tão longe. Alguns de seus melhores dias estão à sua frente. Continue firme e não desista. Ai, gente, eu fico tão feliz quando saem mensagens assim que vem trazer, sabe, confirmação realmente para as pessoas que estão fazendo por si, estão se lapidando, se trabalhando, soltando o controle. Eu sei que não é fácil, mas assim, que estão nessa busca, sabe? Não na busca desesperada, mas que entendem o processo, as catarses, estão se dando tempo ao tempo, sabe? E estão fazendo. Espero que essa leitura tenha ajudado a vocês. Lembrando a todos que eu estou com a agenda aberta para atendimento, os links estão aqui abaixo. Estou com promoção tanto de perguntas quanto para leitura completa intuitiva. Tá bom, meu povo? Beijo e vejo vocês em breve.